Nós vamos à exposição da palavra de Deus agora, lá em Josué, no capítulo 2. Continuando a nossa série de sermões nesse livro, Venha o Teu Reino. Nós lemos, todo este capítulo na última semana. A gente pôde, trabalhar até mais ou menos a metade do capítulo, mas mesmo assim, pela questão da unidade do capítulo, eu gostaria de lê-lo todo novamente, também para que vocês se lembrem, de todo o texto. De novo, uma leitura um pouco mais longa, mas peço que prestem bastante atenção. Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. E então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. E ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Até aqui. Vamos ao nosso Deus em oração, clamando por esse sermão, para que o Senhor nos ensine pela sua palavra. Oremos. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor mais uma vez, maravilhados, ó Deus, com a sua escritura, com a sua santa, ó Deus, revelação, palavra, ó Deus, inspirada, texto, ó Deus, verdadeiro, absolutamente, ó Deus, verdadeiro. Que o Senhor coloca diante de nós hoje. Com zelo, ó Deus, com cuidado. Queremos olhar, ó Deus, agora para essas palavras. Realmente, ó Deus, queremos entendê-las,
E não só isso, ó Deus, mas aplicá-las ao nosso coração, trazendo, ó Deus, isso com profundidade às nossas vidas. Precisamos, ó Deus, necessitamos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, guarde os nossos corações, faça essa palavra, Deus, penetrar mesmo. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, desse povo e não permita, ó Deus, com que eu venha atrapalhá-los de qualquer maneira. Mas tão somente, ó Deus, que a Sua palavra, Deus, seja pregada com fidelidade no meio do Seu povo e que Cristo, ó Deus, seja sobremaneira, ó Deus, exaltado no nosso meio. Pela Sua Escritura, ó Deus, que o Seu Espírito Santo haja assim, então, ó Deus, no meio do Seu povo e traga, ó Deus, a nossa mente cativa, os nossos ouvidos atentos. E assim, ó Deus, nós prossigamos, ó Deus, em santificação. Então, logo, ó Deus, essa palavra entre os nossos corações, nós busquemos, ó Deus, ocasião para cumpri-la, que assim seja, Deus, no nosso dia a dia. Oramos, mediados, escorados, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã nós falávamos sobre as gerações ali, né, de Jacó, as tribos. Nós falamos sobre um caso especial na vida, um caso, né, relatado na Escritura, nos tempos ali em que José, né, estava no Egito, testando os seus irmãos. Ele não sabia, ele conviveu tanto tempo com seus irmãos e não sabia, né, que se eles eram crentes ou não, se eles estavam na mesma, né, buscando ainda matar uns aos outros, né. E José testa ali os seus irmãos com aquela questão de pedir que colocar, né, a sua taça na boca do saco de Benjamim, fazer com que ele voltasse e dizer que ele colocaria pegaria Benjamim, né, e faria com que ele fosse escravo ali no Egito. Ouvindo aquilo, o irmão, né, Judá, que antes vendera, né, o seu irmão, vendera ele para a escravidão, sem saber, né, o que seria desse irmão, próprio José. Judá também, né, que não foi correto com a sua então nora. Judá, né, parece se converter no meio desse processo. E naquele momento, né, Judá faz algo. Ele não sabia, né, que era José. Ele sabia que ele estava ali diante de um homem poderoso, que tinha poder para fazer todos eles de escravo, que tinha poder mesmo para pegar Benjamim, tomá-lo para si, fazê-lo de escravo, talvez matá-lo, fazer o que quisesse. Judá, né, chega ali diante de José, sem saber, né, ou diante daquele homem de Faraó, do governador do Egito, e fala: Não toma o menino, me pega no lugar dele, eu me coloco à disposição. Porque isso vai ser uma destruição para a nossa família, para o próprio menino, e lembrando que Benjamim não era um menino, né, um rapaz, uma criança, era um homem já feito, provavelmente inclusive com filhos, né. Mas ele pega então aquele Benjamim, o seu irmão, e ele fala: "Me toma no lugar, pode me tomar de escravo". Judá tinha filhos, Judá tinha família, mas Judá fala: "Isso vai ser o melhor, tanto para ele, que veio aqui forçado por nós, quanto também para o nosso pai. Se o nosso pai perder então esse irmão, ele vai morrer, e então vai ser, né, uma coisa terrível para nossa família. Me toma como escravo no lugar desse irmão". Apesar, né, de todo o contexto, e Deus é tão gracioso, né, ali, foi tão gracioso com Judá, que naquela ocasião era só o irmão dele, e pelo contrário, né, de serem tomados como escravos, eles foram ali cuidados, né, no Egito, e a salvação chegou, né, até aquela família, a segurança de todos. Mas Judá mostrou uma faceta muito profunda, né, de mudança de comportamento e de conversão. Quando nós, diferente de sermos, né, orgulhosos, de sermos arrogantes e principalmente, né, de sermos terríveis para com os nossos irmãos, nós devemos nos entregar. Nós devemos muitas vezes, né, nos colocar na brecha. Ali, né, tanto pela sua família de sangue, quanto também ali pelo seu irmão na fé, eles, né, então crentes do Senhor, eles que sabiam, né, que Deus existia, ele resolve, né, se colocar no lugar do seu irmão, ainda, né, que ele fosse escravizado no Egito, ainda que talvez ele nunca mais visse a sua família, ainda que ele não pudesse ver mais seus filhos, ele sabia, né, o que era correto de fazer ali, e ele estava disposto, né, então, a dar a sua vida. Claro, né, que Judá aqui é um exemplo para nós. E assim como ele, no texto de hoje, tal como nós falávamos, né, na semana passada mesmo, há um exemplo, né, muito interessante aqui dessa mulher, que não só nesse sentido, né, Raabe foi cuidadosa para com os espias, povo de Deus que ela acabara de conhecer, mas ela estava disposta a dar a sua vida, como pelo mesmo motivo ela também o faz pela sua família. Nós vamos ver, né, justamente na porção que nós aprofundaremos no dia de hoje, como Raabe, né, se dispõe por esses espias e se dispõe também a sua família, a ponto de poder perder até a sua vida, mas valia a pena diante do que ela estava, diante dela saber ali que era Deus que estava conduzindo tudo aquilo, que aqueles espias faziam parte do povo de Deus,
e de que sua família, né, o único caminho, a única possibilidade, né, de salvá-los era que ela se colocasse ali na brecha, que ela organizasse então aquela situação para que ela pudesse salvar a sua família. Nós vimos, né, como eu falava, até mais ou menos a metade do capítulo aqui, na verdade até o versículo 11, mas eu quero lembrá-los, né, um pouco da estrutura aqui, para reforçar na mente de vocês o que está aqui nesse capítulo 2. No primeiro versículo, Josué manda, né, aqueles espias, então, para poder investigar Jericó e ver o que estava acontecendo ali. Nos versículos 2 a 7, né, nos mostra Raabe protegendo esses espias na fala dela ali, né, contra o rei e os emissários enviados pelo rei. Nos versos 8 a 14, Raabe, né, faz a sua pública profissão de fé. Nos versos 15 a 21, nós temos como a história de como os espias, né, fogem das mãos dos inimigos e junto com isso, né, o acordo, o juramento que é feito entre Raabe e esses espias. E finalmente, no final do capítulo, nos versos 22 a 24, o relato da volta desses espias, né, a Josué e como eles contam para Josué o que estava acontecendo ali. Eu quero que vocês se lembrem aquilo que eu disse, né, sobre o capítulo, como ele começa com o envio dos espias, termina, né, com a volta deles. E então, né, a gente tem eh, a a chegada deles, né, em Jericó, como eles são protegidos ali por Raabe, como eles são protegidos também na sua saída, né, de Jericó. E no centro do capítulo, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais significativo, né, nessa sessão, a conversão daquela mulher gentílica, prostituta, pagã, como Deus, né, alcançou no meio de Jericó, uma cidade terrível que não tinha mais nenhum crente, uma mulher no meio daquela cidade, para que ela então, né, proclamasse ali, né, no meio de Israel, quando ela passasse, né, para Israel, como Deus estava ali operando a bênção abraâmica, salvando também os gentios. Relembrando, né, os primeiros versos, nós vimos a prudência de Josué em mandar os espias. Eh, ele manda 2, tal como 2 antes, 40 anos antes, ele e Caleb, o próprio Josué e Caleb fizeram, né, um bom um discurso, né, abençoador, mas foram vencidos, né, por uma maioria tanto dos 10 outros espias, quanto da comunidade, né, de Israel naquela época. Mas aqui esses 2, né, fazem como Josué e Caleb. Não só depois de terem passado um perrengue, né, de ter que se esconder, de ir para um lugar, sim, na providência de Deus, mas o único lugar que dava para ir, depois de terem que ficar escondidos, né, quase a ponto de morrer nas mãos de um rei ímpio, num 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 alto, né, de uma casa, depois terem que descer por uma corda no muro da cidade e se esconderem, né, no meio do mato por 3 dias. Foram dias com certeza, né, difíceis para aqueles espias, mas eles voltam, né, para Josué como crentes do Senhor com um relato maravilhoso. Deus está nos entregando a terra. Deus colocou, né, no coração desses homens, a promessa que ele fez para nós está se cumprindo, porque o temor do Senhor está no coração daqueles cananeus, do povo de Jericó. Deus prometera isso no capítulo 11, né, de Deuteronômio, também no capítulo 28. E assim, né, as promessas de Deus estavam aparecendo. Eles estavam vendo, né, que na fidelidade deles o Senhor estava também cumprindo as suas promessas na fidelidade do Senhor. Foi muito do que nós trabalhamos no primeiro capítulo do livro, né, em Josué, no capítulo 1. Mas Deus estava se mantendo fiel às suas promessas. Nós vimos, né, no último sermão, e eu reforço aqui nesse capítulo, nós vimos que os cananeus eram um povo muito mau, que eles não abandonaram os pecados de Cã, o pai deles, eles permaneceram nos pecados. Eles estavam imbuídos ali de imoralidade sexual, eh, cheios, né, de idolatria, também, né, envolvidos com assassinatos de criancinhas. Nós vimos isso, né, como Levítico 18, Moisés declara isso claramente, né, abertamente, diretamente sobre os cananeus, aqueles moradores, mesmo sabendo das notícias do que estava acontecendo, mesmo sabendo de como Deus tinha libertado, né, o seu povo com mão poderosa do Egito, feito eles passarem, né, pelo mar a pés enxutos, levado eles pelo deserto e naqueles 40 anos protegido e guardado eles, e eles tinham vencido, né, nações ali do outro lado do Jordão, Seom e Og. Ainda assim, aqueles homens, né, de Canaã não se dobraram. No meio, né, dessa nação pagã, não por coincidência, mas por providência, os espias param, né, na casa de uma mulher que não era, né, diferente desse povo, que não era, né, santa ou vivia, né, de um modo diferente. Uma cananeia prostituta, Raabe, uma mulher, né, que vivia nos mesmos pecados dos seus conterrâneos, mas tendo sido regenerada pelo Espírito Santo, quando o evangelho chegou, e mesmo que ele tivesse chegado, né, só pequenas coisas, né, fragmentos ali do evangelho que chegaram a ela.
ela abraçou, né, a Cristo Jesus como seu Senhor. E ela andou ali como uma peregrina, né, no meio daquele povo mau de Jericó. Por isso a redenção, né, chegou para ela. E mesmo, né, depois dela deixar os espias irem embora, ela precisou se manter firme nisso, né, firme na promessa, firme na certeza de que aqueles homens de Deus seguiriam no seu juramento, firme, né, nas suas convicções de que Jericó deveria cair, de que ela deveria continuar, né, firme, então colocando aquele cordão na beirada do muro. Nós vimos, né, que e assim, né, ela seria poupada, né, do juízo. Ela tinha a promessa só de ser poupada, mas ela confiou nisso também, né, até o fim. Nós vimos, né, que antes do da confissão de Raabe, que está nos versos 9 até o 14, mas principalmente dos versos 9 até o 11, Raabe demonstrou boas obras. A gente falou, né, e lemos o texto de Tiago, capítulo 2. Ela protegeu os espias, né? E isso, né, foi para ela, Tiago fala, né, sobre isso como boas obras. Obras que mostram como ela era uma mulher de fé. Nós vimos, e aqui é uma coisa muito importante, se você não viu o último sermão, não deixe de ver. Aqui nós vamos passar, né, um pouco mais rápido sobre este assunto, mas que Raabe precisamente cumpriu o nono mandamento, não dizendo falso testemunho. Como ela cumpriu, né, esse mandamento? Raabe não deu para homens maus, iníquos, terríveis que fariam maldades e atrocidades informações, palavras que deveriam ser guardadas, palavras que não conviam, né, àqueles homens. Raabe, né, então protegeu aqueles homens, eh, de serem mortos, e assim mesmo a palavra testifica, né, tanto o texto de Tiago quanto o texto de Hebreus, que era isso mesmo que ela devia fazer. Lembrem-se dos casos extremos aqui, né? As parteiras protegendo as criancinhas dos filhos, as criancinhas filhas, né, dos hebreus, as parteiras lá no Êxodo, né, no começo do livro de Êxodo, no Egito, que protegiam as criancinhas de Faraó que queria matá-las, e não mataram, né, essas criancinhas. Mas mesmo, né, mentindo ali pro faraó, aquilo foi, para elas, né, Deus edificou casas e as abençoou por causa disso. E nós lembramos daquele exemplo, né, que nós demos. Como, né, num caso de guerra, num caso terrível, né, por exemplo, de ocultar judeus, seria tolice, né, contar, nossa, eu tô com os judeus aqui em casa para um nazista, né, que viesse ali até a sua casa, precisamente cumprir o mandamento, guardar a vida desses judeus, né, fazer a vontade de Deus era escondê-los e não só escondê-los, mas também não revelar que você estava escondendo, senão tudo iria por água abaixo, tanto você morreria quanto os judeus. Agora o que eu quero destacar é a seriedade do que é posto aqui, né? Os casos extremos em que essa situação aqui acontece, os extremos casos, né, de defesa à vida. Com isso, eu quero que nós não sejamos legalistas ao colocar, né, que algo aqui é pecado quando não é, mas muito menos, né? Quero que os irmãos sejam licenciosos ou libertinos, usando isso, né, de desculpa para mentiras, né, no seu dia a dia, mesmo que com desculpas de que seja para o bem. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está colocando que pode mentir se for para o bem. Romanos, né, no capítulo 3, Paulo fala que não é assim que o cristão faz. Ele não mente, né, para em prol do bem. Aqui é uma situação específica em que homens maus que vão assassinar pessoas não devem receber informações que eles não têm direito. Essa é a realidade desse texto. E então, não seja libertino nem licencioso, mas não sejamos legalistas. E se algum dia, eu espero que não, mas se algum dia algum irmão se encontrar nessa situação, ao invés de ficar com a consciência pesada, fazer o que lhe é devido. Por exemplo, um homem, e isso pode acontecer, espero que não, né? Mas um homem precisando então proteger seus filhos, a sua esposa, um assassino chega na sua casa, um estuprador, um roubador, né, de vidas, como é que fala? Quando pega alguém? Sequestrador. Um sequestrador, né, que vem à sua casa, e aí você vira e fala: "Não, minha mulher e meus filhos estão logo ali no banheiro escondidos que eu coloquei eles". Seria estupidez, né, e tolice. Bom, dito isso, tendo lembrado isso, essa mulher passa a confessar, né, então, a fé que ela acabara de dar mostras, né, pelas suas obras. Ela confessa, né, com a sua boca a fé que ela acabou de demonstrar. Destacamos que Raabe creu, Raabe foi salva porque creu, e então ela pôde praticar boas obras, linkando aqui, né, tanto o que Tiago diz com o que Paulo diz em outros lugares. E ela é citada, né, na galeria da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 30 a 31.
Raabe, nos versos 9 a 11, fala, né, que ela, eu sei, né, que o Senhor deu essa terra, e por isso nós estamos, né, desfalecidos. Ela sabe que Deus é fiel, ela sabe que Deus cumpriria a sua promessa. Verso 10 aqui, ela sabe, né, que Deus é redentor. Ela sabe que Deus tirou eles do Egito. É o que ela fala aqui. Nós temos ouvido que Deus secou as águas do Mar Vermelho quando vocês saíram do Egito. Deus é fiel à promessa, à aliança, ele vai trazer vocês para essa terra. Deus foi redentor de vocês. O redentor vive. E ela sabe, né, que Deus é o Senhor de todo o universo. E ela destaca no verso 11: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é a fé do povo de Deus. A fé que estava nos lábios daquela prostituta cananeia. A confissão, né, de um israelita. Não há outro Deus como Deus, o nosso Senhor. Ela confessou a sua fé e entrou, né, numa aliança com o Senhor. Aliançados, né, então, na fé, ela pode, né, então, prosseguir aqui, jurando e clamando, né, por um juramento e por misericórdia. Eu destaco ainda, né, e eu adianto aqui talvez a conclusão, mas coisa que concluímos no último sermão. Raabe aqui vem como uma figura para a igreja. Na realidade, né, do que é a nossa realidade. Jericó, né, é uma figura para um mundo que jaz, né, no maligno, um mundo perdido, um mundo, né, de homens maus, imorais, idólatras, assassinos, assassinos de criancinhas. Mas o povo de Deus, ainda, né, que pecadores, mas lavados, então remidos pelo sangue de Cristo, vocês têm sido lavados, de fato, né, tem sido assim com a igreja. Não mais andamos, né, nesses pecados, mas andamos, né, então na prática de boas obras. E assim, né, nós vemos essa figura, um tipo, aqui, né, com Raabe gentílica, nós também, gentios antes alheios, né, às promessas, agora enxertados, né, na promessa abrâmica, tal como Raabe também foi enxertada por causa da promessa abrâmica de que se estendia, né, até todas as nações. Enquanto isso, né, ela é preservada, e enquanto isso, Jericó, os ímpios, os maus, são punidos, são julgados e são completamente destruídos. Raabe, né, sabendo que Deus é magnífico, sabendo que Deus é acima de todos, ela se refugia nele e ela clama por misericórdia. Raabe sabia que não tinha para onde ela fugir. Raabe sabia que não tinha outro lugar que ela pudesse se esconder. Ela clama, né, então para aqueles homens ali, os homens de Deus, né, que jurem vocês, né, peço pelo Senhor, e como eu usei de misericórdia, que vocês também sejam misericordiosos comigo. A misericórdia dela foi aquilo que falamos: escondê-los, guardá-los, não permitir com que o rei de Jericó pegasse eles, né, e eles seguissem na empreitada deles, e assim eles puderam fazer, saindo da cidade e voltando para Josué. Ela clamou por misericórdia. O que Jesus fala no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5? Bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Das bem-aventuranças, né, essa é aquela que é a mais direta de todas. Dê misericórdia, haja com misericórdia, e você receberá, né, misericórdia. Meus irmãos, na atitude, né, de Raabe, nós temos sido ensinados, e o Senhor mais uma vez nos confronta para esse cuidado, de sermos de misericordiosos, de sermos cuidadosos com os nossos irmãos, especialmente com os da família da fé, especialmente, né, com as pessoas que estão aqui, especialmente, né, com os nossos irmãos. E esperarmos em Deus, sim, que Ele é galardoador, que Ele também nos alcance com a sua misericórdia. Ela, né, como eu falava então de Judá, colocou, né, a sua vida em risco por causa daqueles homens, por causa daqueles espias. Mas ela então vai e clama aqui, né, para além, para mais gente, né? Ela clama a eles aqui misericórdia, para que eles usem de misericórdia não só para com ela, mas para a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis, verso 13, convida a meu pai, minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Raabe, né, cumpriu a lei, e aqui Raabe segue, né, cuidando daqueles, né, que ela sabe que ela tem que agir, né, com cuidado, com zelo. Ela fez isso com os espias e agora ela faz com a sua família. Toda a família de Raabe é salva. A gente vai ver, né, lá no capítulo 6 de Josué, e de fato isso acontece, que Raabe, confiando no Senhor, dá um jeito, né, de trazer
pelo menos os familiares ali, né, que a ouvem, traz eles, né, para dentro da sua casa, os esconde ali. Aqueles, né, que estão na casa de Raabe não caem, né, com os muros de Jericó que são derrubados, né, e não também são, né, passados a fio de espada, como diz o texto. Com isso, né, nós entendemos e percebemos mais uma vez que a perspectiva bíblica não é a perspectiva de individualismo, não é, né, a perspectiva de que de olhar, né, para si, para o seu umbigo, para o que Deus faz na minha vida e o eu. Muitas visões, né, libertárias têm entrado na igreja, de individualismo. Deus que faz aliança com indivíduos ou que fala comigo, que se relaciona comigo, essa não é a maneira bíblica. Deus se relaciona com famílias. Não é uma coisa solitária, que olha só para o indivíduo. Quando Deus salva, né, Noé na arca, Deus fala, né, para que ele traga, né, para a arca ali toda a sua família. De fato, né, sua esposa, os seus filhos e as suas noras entram na arca junto, né, com Noé. Quando Deus, né, vai salvar Ló de Sodoma e Gomorra, a intenção ali era que salvassem toda a família. É claro que aqui, né, nós temos ainda, né, que algum se per, que foi o caso da esposa de Ló. A intenção ali era, né, que toda a família fosse salva, e não só a esposa, né, os genros maus também. Os maus acabam, né, sendo atingidos, mas Deus preservou Ló e as suas filhas. Quando Deus, né, vai salvar então ali as famílias no Egito, as famílias são salvas por não perder, né, os seus primogênitos. Deus está cuidando, né, de toda a família era encerrada dentro da casa, para que os primogênitos não morressem, todos os familiares estavam ali, confiados no sangue do cordeiro passado, né, nos umbrais das portas. No Novo Testamento, né, no texto que nós lemos, de Atos capítulo 2, Pedro fala, né, que essa promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Meus irmãos, nós temos que estar seguros nas promessas de Deus para nós e para as nossas famílias. E lutarmos, né, com tudo que temos pelos nossos familiares e pelos nossos filhos. Vejam que a proposta bíblica é muito mais séria para com os pais em relação ao que eles fazem, né, com seus filhos. Diferente de, bom, vou aqui levando meus filhos, né, para um cultinho, para uma salinha, vou vendo o que que dá. Talvez, né, se eles forem eleitos, aquele mais calvinista, se eles forem eleitos, talvez, né, eles estejam no Senhor no futuro. Nossos filhos são filhos da aliança. Nossos filhos, então, são filhos do Senhor. Nós educamos eles para a justiça, com fé no Senhor de que Ele sim operará no coração dos nossos filhos. Assim nós temos segurança no Senhor e nós trabalhamos, né, com toda a nossa família, em prol, né, da nossa família, homens, mulheres e também os filhos, né, em relação aos seus pais. Por toda essa escritura, né, essa situação, as bênçãos, né, do Senhor que chegam para toda a família. Nós não lemos, né, então em Atos, lá no capítulo 16, o carcereiro, né, que se converte ao ver o poder de Deus em abrir ali as cadeias, depois dos cânticos ali, né, de Paulo e Silas. O que que o texto diz? E ele, da casa dele, né, todos da casa dele, receberam o evangelho, creram, e todos que estavam ali, né, foram batizados. Os pais, o pai ali, né, o carcereiro, a mãe provavelmente, os filhos, dos mais novos, né, até os mais velhos, todos, né, então batizados. Nós lemos também, né, na semana passada, Atos capítulo 18. No começo desse capítulo, aliás, do capítulo 16, Lídia, né, também na mesma cidade, ela se converte e então a sua casa, né, é batizada junto com ela. Vejam o conforto, né, que uma família de crentes tem. Eu não sei, né, como, na verdade nós sabemos como se dá a situação, porque o homem é concebido em pecado e as crianças são concebidas em pecado. Davi fala disso, né, lá no Salmo. Em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos, né, capítulo 3 deixa isso muito claro também. Mas e quanto então aos filhos dos crentes? São crentes. A boca dos bebês Deus suscita o perfeito louvor. E assim acontece, né, com os nossos filhos que estão aqui no culto, ouvindo salmos, orando conosco, dizendo esses doces, né, amém, tão delicados, né, e tenros, a salvação que chegou até os nossos filhos. E ainda, né, que aconteça, né, do Senhor levar esses filhos, nós temos a certeza de onde eles estarão, que eles estarão com o Pai. Veja a segurança, o conforto e a tranquilidade, né?
ainda que num mundo mau e difícil, do que o Senhor faz, né, para com seus eleitos. Raabe sabia disso. Raabe tinha certeza, né, de que o Senhor tinha colocado no coração dela era para toda a família. Assim, meus irmãos, como eu falava, nós devemos lutar, não só então, né, pelos nossos filhos, mas por todos os nossos familiares, naquilo, né, que nos toca, naquilo que nós podemos fazer, de dar, né, razão da nossa esperança, de falar então para os homens, para os nossos pais, para as pessoas ao nosso redor, nos desgastarmos, né, por isso. Ainda que hajam contendas, conflitos, ainda que hajam dificuldades, ainda que possamos até ser mal vistos, vale a pena, né, nos desgastarmos. Ainda, né, que dê trabalho, que você tome, né, o seu tempo que você tem, mas para pregar para os seus é natural, né, o Senhor coloca isso em nós, e fica claro, né, então como que na escritura, não só é natural, mas como é da lei mesmo de Deus, Ele inculcou nos nossos corações que nós busquemos, né, alcançar os nossos familiares. Vale a pena, meus irmãos, se desgastar pelos seus, correr riscos, né, pelos seus. Passando ainda adiante, nós vemos aqui, né, que Raabe sabia muito bem sobre juramento. Atenta, né, então, ao Senhor, tendo recebido aqui nós não sabemos, né, em partes a lei de Deus, ela percebia que o nome de Deus é santo, que o nome de Deus, né, não pode ser tomado em vão. Mas ela sabe, né, que o nome do Senhor pode ser tomado então, e ela faz um juramento. Ela busca fazer uma aliança aqui com esses homens. Jurai-vos, né, no verso 12, vos peço pelo Senhor. Ela jura, tal como deve ser o juramento mesmo, pelo nome de Deus. De modo glorioso, né, nós vemos aqui, e esses espias também sabem muito bem, né, a seriedade do juramento. Não é assunto, né, nosso agora, mas vejam como esses espias, né, são cuidadosos no que eles juram. Eles colocam, né, muito bem os termos do juramento para que eles não ficassem, né, travados pela sua palavra, porque o juramento é muito sério, ele é feito em nome de Deus. Então eles colocam os termos certinhos, ó, se tiver todo mundo dentro da casa, se você colocar o cordão escarlata na porta e se você não denunciar. Ou seja, ela não devia falar com ninguém. Para a segurança dela e para a segurança, né, da família dela, para que ela mesma fosse guardada, porque imagina se ela sai falando, talvez até tentando salvar mais alguém, aquilo não funcionaria, né, aquilo delataria ela e a família dela, e com certeza delataria, né, o projeto ali, né, dos espias. Então eles colocam muito bem os termos do juramento, eles sabem muito bem, são crentes aqui. E Raabe também, né, confirma esse juramento. Que assim seja, né, ela fala um amém lá no final para esse juramento que é feito aqui. De modo glorioso, né, nós vemos que a salvação chega, né, e ela muito bem lembra aqui dos juramentos, das promessas. Ela faz, né, promessas para esses homens, tendo em vista a promessa, o juramento que já havia sido feito para todos esses aqui. Como nós falávamos, né, hoje pela manhã, como Deus fez uma aliança por meio, né, de um juramento com Abraão, de salvar todas as famílias, né, de chegar, na verdade, de abençoar, né, as nações, as famílias do mundo todo, por meio da família de Abraão. Ela sabia que aqueles ali eram descendentes de Abraão. Que a salvação, né, estava de alguma forma ligada àquele povo, a saber, o Jesus que viria, né, do meio dessa nação. O Senhor jurou, né, pelo seu nome glorioso, de que ele salvaria, de que ele traria, né, um mediador perfeito, de que ele enviaria, né, o seu filho. De fato, assim ele o fez. De fato, em Cristo, né, que Raabe vislumbrava, aqueles espias também, eles podiam jurar e ter a certeza da fidelidade de Deus, porque ele não jurou, né, por qualquer outro, mas ele jurou por si mesmo, tal como nós devemos fazer nos nossos juramentos. E então esse sinal que é colocado aqui, o fio de escarlata, nos versos 15, né, ela fala que desce eles, né, por uma janela, por por uma corda, né, alguma coisa, ela faz eles descer por uma corda pela janela, e o texto parece que é meio que como eles ali já pulando para fora do muro, eles terminam, né, de fazer o combinado ali, finalizam o juramento, e eles falam, né, qual que seria o sinal que seria colocado naquela mesma janela que eles estavam descendo, o sinal que deveria ser dado ali para que a família de Raabe fosse poupada. Aqui, né, nesses versos 15 a 21 tem as organizações aqui do escape, né, a finalização do juramento, mas o que fica claro então é, colocando esse fio escarlata,
na janela, né, de Raabe. Esse lugar, aquela casa deveria sobreviver. Aquela casa deveria ficar de pé. A casa de Raabe. O fio, né, escarlata mostrava para os israelitas e diante do Senhor que aquela casa era uma casa diferente. Meus irmãos, ainda que nós não possamos extrapolar, né, o sentido do texto, aqui fica muito claro, né, pensando numa outra realidade que está muito próxima aqui de Josué, como e eu já citei, né, neste sermão, como anos antes, os israelitas, né, e o cordão escarlata é um cordão vermelho, né, um cordão vermelho, enfim, como anos antes, né, os israelitas passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, e o anjo do Senhor passava sobre aquelas casas, era a Páscoa, e aquelas famílias, né, aquela casa não era atingida. Assim como, né, Deus providenciou a arca para que Noé estivesse, né, com a sua família dentro daquela arca, e quem estivesse dentro daquela arca, né, não foi, eh, não sofreu o juízo. Lembrem-se, né, foi juízo de Deus contra o mundo, e a família de Noé foi poupada pela arca. Foi juízo de Deus contra o Egito, e os primogênitos de todas as casas em que não tinha o sangue do cordeiro. Chegou então o juízo de Deus para aquelas casas, mas não chegou para aqueles que o sangue do cordeiro estava nas portas. O juízo veio a todas as famílias de Jericó. Não sobrou nenhuma pessoa, nenhuma alma viva naquela cidade que não estivesse guardados dentro daquela casa, com o fio escarlata amarrado, né, nas portas. Esse simbolismo da Páscoa, né, que parece então estar presente aqui no nosso texto, e é muito interessante, né, comparar Josué com esse período de Êxodo. Aqui para frente vocês vão ver que nos próximos capítulos de Josué, eles vão ser circuncidados, o Jordão vai se abrir, eles vão passar, né, pelo Jordão. O maná vai ser relembrado quando ele na verdade vai terminar, né, não vai cair mais, logo que eles entram, né, na terra de Canaã. Enquanto isso, lá no deserto, né, logo depois que eles são pela Páscoa, né, libertos então do juízo do Senhor, os mesmos temas, né? A abertura do Mar Vermelho, a, a santificação ali, né, a circuncisão de todos os israelitas, e ainda, né, o maná que é enviado, temas, né, parecidos aqui que não só aqui no nosso texto aparecem, mas também no contexto ao redor. De qualquer forma, né, as pessoas nas casas, aquelas casas marcadas, não foram tocadas. Raabe creu no meio daquele povo, e assim Deus faz, né? Nós falamos sobre isso hoje. Como Cristo Jesus é juiz, como Cristo Jesus apareceu, né, tantas vezes no Antigo Testamento, manifestando-se como anjo do Senhor, e não foi diferente. Em Josué, antes de Jericó cair, o anjo do Senhor, Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aparece no capítulo 5 e ele se apresenta como capitão dos exércitos do Senhor. Josué é um mero agente, um mediador terreno, de quem realmente faria aquela obra, a saber, o próprio Cristo traria juízo e condenação para aquela cidade. Assim como anos antes ele tinha vindo como anjo do Senhor, aparecido para Abraão e falado que iria destruir Sodoma e Gomorra, e assim ele o fez com uma saraivada de fogo. Cristo Jesus, ainda hoje, é rei sobre todo o universo e ele se manifesta como justo juiz para punir os maus, para punir aqueles que não estão cobertos pelo próprio sangue do Filho, que não estão abrigados nos lugares de salvação. E o único lugar de salvação é em Cristo Jesus, tanto para os nossos irmãos na antiga aliança como na nova aliança. Cristo Jesus só se apresenta de duas maneiras ainda hoje no mundo. A maneira como ele se apresenta ou como justo juiz para punir os pecadores maus, ou como Salvador bendito em quem nós podemos nos abrigar. A igreja de Cristo hoje é chamada para a mesma coisa. Não à toa, Pedro falava em Atos 2, no início, na fundação dessa era, na fundação da igreja: afastem-se dessa geração má e perversa. No final do texto que nós lemos aqui hoje. E nós sabemos, né, que poucos anos depois, aqueles maus ali de Jerusalém são punidos por Cristo Jesus, sendo mortos, o templo caindo, né, o templo sendo destruído, aquela cidade sendo arrasada. Naquela ocasião, na mão, né, do instrumento dos romanos. Nessa ocasião, Deus usou precisamente o seu povo para julgar Jericó. E veio, né, com a espada contra esses homens maus. Mas quem se abriga no Senhor é guardado, é cuidado. Sabendo que ela era uma peregrina naquela terra, que ela não mais fazia parte daquela nação. Um dia ela tinha sido parte daquele povo,
mas não era mais desse povo, ponto de inclusive justificar a atitude justa dela no começo do capítulo, de trair o seu próprio povo, de guardar, né, os espias, de não falar, né, a favor do rei, mas a favor dos espias, confiando no Senhor, sabendo que era peregrina naquela terra, sabendo que agora ela fazia de outro povo, fazia parte de outro povo, não por sangue, mas por uma filiação mais profunda, porque ela tinha sido enxertada na família abrâmica, ela coloca imediatamente, o texto nos diz, né, que ela, no final do verso 21, então ela os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela, sabendo que aquela era a nova realidade da vida dela, esperando a salvação no Senhor. Ela coloca, né, o fio escarlata na sua janela e ela aguarda, né, que a salvação chegue. Demora um tempo, né, até que finalmente os israelitas se preparem, atravessem o Jordão, tem um momento de circuncisão, como eu falava, né, e finalmente rodeiem o muro de Jericó. A cidade é rodeada por 7 dias, né? Imaginem Raabe e a sua família, né, dentro da sua casa, esperando, né? Isso vai estar lá no capítulo 6, a gente vai chegar lá. No capítulo 6, Josué e Raabe esperando dentro da sua casa por 7 dias, o exército de Israel rodeando a casa, e ela sabia, o cordão está ali, eu e a minha casa seremos salvos, eu e minha casa seremos guardados. A bênção abraâmica chegou, né, até aquela mulher. Vamos olhar lá, capítulo 6 de Josué, então? Vejam, no meio do capítulo, no verso 17, Josué, né, está falando, ó, o que vai acontecer? E eles rodeiam, né, os muros de Jericó por 7 dias. No sétimo dia, quando acontecer, quando a gente gritar, os muros vão cair. E no verso 17, toda a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. O que é anátema? Todo mundo seria morto, homens, mulheres, crianças, animais, nada sobraria com vida, e até o ouro e a prata que não podiam ser destruídos deveriam ser passados pelo fogo e seriam do Senhor. Ninguém poderia e deveria tomar nada daquela cidade. Mas, no meio do verso 17, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué, né, não só recebeu o relato dos espias, e os espias então juraram, podendo jurar, eles fizeram algo que era bom, sim, claro, no calor do momento ali, na necessidade, foi o que eles podiam fazer. Eles voltam com o relato para Josué e Josué confirma aquilo. Esse juramento foi bom, e por causa do juramento nós devemos, né, cuidar da família de Raabe, a ponto, né, de no final do capítulo, no verso 22, no verso 21, tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, menino, velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Mas no verso 22, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe a seu pai, e a sua mãe a seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro, para a casa do Senhor. Vejam o verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. O livro de Josué e o capítulo 6 são prova, tal como Tiago testemunha, da boa obra que Raabe fez nos versos 1 ao 7, ao cuidar, né, daqueles espias e protegê-los do rei mau de Jericó. Mas Raabe, então, por essa boa obra, por essa ação, a partir da fé dela, de poder praticar boas obras guiadas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo faz assim, né? O nosso Deus é gracioso dessa maneira. Ele não só nos salva e atua no nosso coração, e ele não só traz a fé para que nós nos apropriemos dela, ele também nos coloca, né, em práticas de boas obras. Por quê? Porque o Senhor quer recompensar o seu povo, porque o Senhor quer trazer bênçãos e benefícios para o seu povo, para o povo da aliança. E assim, né, a fé de Raabe foi recompensada. Ela e a família dela, naquele dia, no meio daquela confusão, Josué, né, providencia ali, né, e Josué é esse mediador, né,
de Deus providencia os próprios dois espias, né? Vai lá, vocês conhecem bem. Vão lá na casa de Raabe. Guarda, né, todos eles. Essa é a importância, né, de como Raabe, como aquela mulher, né, nos apropriarmos e nos escondermos em Cristo Jesus. De estarmos, né, debaixo desse lugar de refúgio que é o nosso Deus, que é o sangue de Cristo Jesus. Isso nos fará agir, a ir, né, a realmente onde nós devemos ir. Meus irmãos, nós temos recebido e nós temos sabido e nós temos visto e participado da obra de Cristo Jesus, na ceia, na recepção aqui do culto, ao olharmos, né, para o nosso Senhor. Como então nós não vivemos, né, de acordo com isso? É preciso sim empenho, esforço. É preciso sim, talvez, de nos desgastarmos uns pelos outros. Em Josué, né, esse tema já surgiu para nós. Nos desgastarmos, né, pelas nossas famílias, de lutarmos, de trabalharmos para pregar, né, tão grande salvação. E por causa de tão grande salvação, vale a pena, né, a vida de santificação. Vale a pena lutarmos, né, contra o pecado que se levanta dentro de nós, contra as artimanhas de Satanás, contra um sistema mundano, né, que não tem nada a ver com a Escritura. Preguemos a Cristo, lutemos pela nossa família, cuidemos dos nossos irmãos, não tenhamos, né, vergonha. E então, né, aquilo que está no nosso coração deve sair, né, e ser confessado com os nossos lábios. E a última coisa, Raabe passa a fazer parte do povo de Deus. O capítulo 6, né, diz que ela teve vida por causa de Josué e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje. A história nos conta, né, e há um relato, né, belíssimo. No livro de Ruth, né, essas coisas já começam a ser contadas. Raabe, né, se não só passa a fazer parte daquele povo, como tendo abandonado, né, aquela vida de prostituição, ela se casa, né, e deve ser uma situação muito especial, né, ali. A gente não quer extrapolar o texto bíblico, mas pensando, né, em Raabe no meio daquele povo, sendo vista, né, por aqueles homens ali da nação como uma mulher de fé. Também, né, um príncipe se levanta, a saber, um cara que chama Salmão. A gente sabe que ele é um príncipe de Judá, porque ele é filho de um tal de Naasson. Naasson foi o homem, né, que na época do tabernáculo, a gente vai falar de Êxodo semana que vem, quando o tabernáculo foi erigido, um príncipe de cada uma das tribos veio dar uma oferta, né, trazer uma oferta diante do Senhor, e o príncipe de Judá foi Naasson. Naasson depois vai aparecer como pai de um tal de Salmão. Vejam como a cronologia também é perfeita, né, do Senhor. Naasson, né, 40 anos antes, e o filho dele, 40 anos depois, aqui na entrada da terra, e Raabe então se casa, né, com esse Salmão. E por que que eu tô falando, né, dessa além de ser muito belo, né, de saber que Raabe se casou então, né, com um homem ali da nação, passou a fazer parte de Israel e foi, né, realmente ali né, participante da nação de Israel, se casou com um israelita e não só então ela agora fazia parte de uma maneira profunda do, do povo ali, mas não só isso. Ela foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Abram, por favor, lá em Mateus, no capítulo 1. O Novo Testamento, né, tal como colocado aqui para nós, se abre da seguinte maneira. No verso 1, né, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós sabemos a importância, né, desses dois homens, nós sabemos, né, como aliança abrâmica, como nós falamos, né, sobre isso hoje, espero que vocês estejam bem antenados, mas como ela aponta, né, que um rei virá dessa descendência, Judá. Lembrem-se, né, de Judá viria um descendente que teria o cetro. Então, na promessa abraâmica e na promessa, então, né, ali para Judá, e claro, né, na promessa para Davi, um descendente que se assentaria no trono. Esse é Jesus Cristo. E começando de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez.
Lembram, né, da história hoje, como Judá gerou de Tamar. E aqui, né, essas mulheres citadas na genealogia de Jesus, não com morais, né, ilibadas, mas elas estão aqui na ascendência, né, do nosso Senhor. Judá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E no verso 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Aqui, né, na sequência, o rei Davi gerou a Salomão, e na sequência, todos esses homens aqui, né, são reis até o cativeiro. O Boaz, né, de Rute, de um livro, né, que a gente, se Deus permitir, a gente vai ver mais adiante, ele era, né, filho de Raabe. E ele se casa, né, então, com a moabita Ruth, e geram, né, e são parte ali, né, da ascendência do nosso Senhor Jesus. E alguém poderia, né, perguntar, é apropriado, né, que uma moabita seja parte da genealogia? É apropriado, né, então, a, que uma prostituta faça parte da genealogia de Jesus? É apropriado, né, que essa prostituta pagã seja uma princesa, né, do povo, no meio do povo de Israel? E o que nós pensamos, né, e o que nós refletimos aqui é na nossa infidelidade, especialmente, né, na nossa vida pregressa, antes de andarmos nos caminhos do Senhor. Nós não somos, né, como prostitutas. Jesus, né, não veio de uma linhagem humana sem pecado. Nem mesmo Maria, né, foi sem pecado. Meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria sabia que ela precisava de um Salvador, Lucas capítulo 1. Mas Raabe não permaneceu nos seus pecados. Ela foi lavada pelo sangue de Cristo. Se não é apropriado que haja, né, na ascendência de Cristo, uma mulher, né, uma prostituta, imagine, né, então sermos considerados noiva de Cristo. Mas é apropriado porque aquela era a condição terrível em que nós fomos tirados. A condição de Raabe era uma condição pregressa e anterior. A condição nossa, né, de afastados de Deus, distantes do Senhor, de prostitutas, que ao invés, né, de tão somente se devotarem a Deus, nos devotávamos a falsos ídolos, era a nossa vida pregressa. Todos nós merecíamos o julgamento do Filho, o julgamento de Jesus, do unigênito Filho de Deus. Mas o que ele proveu para o seu povo, o que ele proveu para nós, os seus eleitos, foi salvação, foi libertação, colocando, né, a nossa pena sobre Cristo e nos substituindo ali na cruz do Calvário. Então eu insisto, né, com toda a igreja hoje. Nós devemos nos lançar, né, debaixo da proteção, debaixo do sangue de Cristo, tendo, né, esse lugar como nosso principal refúgio, o único lugar, né, em que nós podemos ser salvos. Passando, né, da humanidade caída para a humanidade redimida por meio do sangue de Cristo Jesus. Como eu falava, ou é assim, ou Cristo é juiz, ou Cristo é salvador. Não existe, né, um terceiro caminho. Como capitão dos exércitos do Senhor, para toda a cidade de Jericó, ele foi um juiz terrível, mas perfeito, justo e santo. Mas para Raabe e para sua família, ele foi um salvador bendito, amoroso. Que Deus nos dê a graça, né, de andarmos em boas obras, obras, né, que testificam, obras que falem sobre a nossa fé no nosso Senhor Jesus. E que mesmo desgastados, então, nós andemos, né, em amor uns para com os outros e especialmente amemos ao nosso Deus acima de todas as coisas. Oremos. Senhor, maravilhados, ó Deus, pela sua palavra, pelo teu texto bíblico, pela revelação, ó Deus, do Senhor. Nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor. Clamar, ó Deus, para que essa salvação, ó Deus, tão grande que chegou até nós, que seja, ó Deus, verdadeiramente apropriada, ó Deus, por nós nos nossos corações. Que nos corações, ó Deus, das pessoas aqui, que elas tenham, ó Deus, a certeza da salvação, a certeza, ó Deus, do abrigo que nós temos por causa do sangue de Cristo, não por nada em nós. E assim, ó Deus, refugiados no sangue do Senhor, que nós, ó Deus, não pensemos mais na nossa vida pregressa,
Mas, ó Deus, sabendo, tendo experimentado, ó Deus, o perdão do Senhor, que abandonemos, ó Deus, os nossos pecados, a nossa vida, ó Deus, de prostituição e andemos, ó Deus, com fidelidade diante do Senhor. Ajuda, ó Deus, o seu povo, a Igreja Presbiteriana Reformada aqui de Uberlândia, a realmente, ó Deus, fazermos a sua vontade, a nos desgastarmos, ó Deus, pelo Evangelho, por Cristo, por uma causa, ó Deus, que não existe outra que é tão nobre quanto essa. Assim, ó Deus, que nós lutemos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos pais e familiares, irmãos, que nós, ó Deus, nos desgastemos até o fim, se for preciso, ó Deus, com as nossas vidas, para que o nome de Cristo, ó Deus, seja pregado, para que essa salvação, ó Deus, seja explanada para todo mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos nisso, que o Teu Espírito Santo nos ajude a andar com fé, a realmente, ó Deus, dar provas da salvação que chegou até nós. Nós experimentemos, ó Deus, a doce consolação, nós experimentemos o amor, ó Deus, do Senhor, por meio do Seu Filho Jesus. Preguemos ao mundo, ó Deus, que este é um caminho muito melhor, que encarar, ó Deus, o Senhor como justo juiz é terrível, ainda Deus que é apropriado, ainda que correto, ainda que o Senhor, em toda a sua justiça, faça isso. Caminho, ó Deus, muito melhor para os homens é se escorar, Deus, no Senhor, que nós mostremos isso ao mundo, ó Deus, e que busquemos isso também. Por favor, ó Deus, nós pedimos e oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.